Vamos continuar, chegamos agora ao momento central da nossa sessão desta noite. Vamos ouvir o Sr. Padre José Antunes da Silva, natural de Castelo Branco e membro da Congregação do Verbo Divino, possui uma vasta experiência missionária e intercultural, tendo passado pelo Ghana e dedicado muitos anos à pastoral universitária em Guimarães. Exerceu cargos de elevada responsabilidade como superior provincial em Portugal e membro do Conselho Geral em Roma durante 12 anos. Como teólogo especialista em diálogo profético, vai ajudar-nos a mergulhar na obra de Damião Lelo. Tem a palavra. Muito obrigado. Boa noite. O Padre Damião, o autor do livro, pediu-me para fazer a apresentação. Eu perguntei-lhe quanto tempo é que eu tinha. Ele disse-me que tinha 20 minutos. Vamos ver se eu consigo ocupá-los. Portanto, li o livro e tomei algumas notas que queria agora partilhar convosco. Portanto, a leitura do livro Rezar as Feridas, a mim, fez-me regressar ao tema do último capítulo geral da nossa congregação, dos Missionários do Verbo Divino, que tinha como título Brilha a vossa luz diante dos homens, discípulos fiéis e criativos no mundo ferido. De facto, há feridas na nossa vida pessoal, nas nossas comunidades e no mundo em geral, feridas que são consequência de preconceitos, egoísmo, guerras, abuso de poder. Há igualmente pessoas que são vítimas da intolerância, do racismo e do fundamentalismo. Para além disso, a nossa casa comum, o planeta Terra, sofre através da falta de cuidado com a natureza e a exploração descontrolada dos recursos naturais. Perante este cenário, o mundo ferido é o lugar onde somos chamados a ser testemunhas da luz, missionários do Verbo Divino. O nosso capítulo geral chamava-nos a curar as feridas que existem em nós, na Igreja e no mundo. Todavia, penso que o Damião Lelo dá um passo em frente. Não basta curar as feridas, é necessário rezar as feridas. Daí supõe o título deste livro de poemas em boa hora publicado. É pertinente recordar que o nome dado a este livro nos remete para um poema com o mesmo título, já incluído no primeiro livro, chamado Iludir a Distância. E nesse livro havia um poema com este título, Rezar as Feridas, onde o autor diz que entrou no oratório, e cito, rezei as minhas feridas e as do mundo. Parece-me que este segundo livro do Padre Damião é fruto desse exercício orante. O livro Rezar as Feridas abre com um poema chamado Propensão Poética, onde o autor revela o objetivo deste exercício quando afirma, e cito, que o rezar afina o olfato, o olhar humano, o tato, os ouvidos e o coração de escuta, escancara o umbral dos sentidos para diagnosticar o mofo divisivo escondido na fundura do ser. Mas, segundo ele, a oração exige método e disciplina, exercitar o corpo e a alma. Poema após poema, o caminho conduz o leitor à meta, que não é mais do que a rendição incondicional àquele, com letra grande, que pode despojar-nos do nosso ego e deste modo curar as feridas, as nossas e as do mundo. Um livro de poesia dá asa naturalmente a múltiplas leituras. A leitura que vou fazer é pessoal, muito pessoal, e desenvolve-se em 3 momentos que não são distantes, mas dialogam entre si. No primeiro momento, no livro, somos confrontados com uma visão pessimista do homem, do mundo e da sociedade. O leitor, neste caso a minha pessoa, fica com a impressão de que os poemas traçam um retrato sombrio do mundo. Não faltam alusões à apatia, que nega o acesso ao outro, a um mundo à deriva, onde o parecer e o ter valem mais que o ser, onde há poluição cognitiva
e o Jovem Digital é um título de um dos poemas, que somos todos nós, ingere sem saber gerir o veneno panótico da obscuridade e nihilidade. O poeta tem consciência desta realidade absurda e asfixiante e sonha, diríamos, encontrar um caminho para se libertar do passado, moribundo, desmedidamente anestesiado do presente, melancólico, a miúdo tóxico, e enfrentar o futuro incerto, demasiado incerto. Damiano Lelo reconhece que a morte de Deus, apregoada por filósofos e não só, condiciona a vida pessoal e social, porque onde falta Deus, o humano está em risco. E cito um poema: no lar onde o pai está ausente ou morto, o humano abeira-se do precipício da solidão. A lareira apaga-se, a casa entenebece. Todavia, num segundo momento, vemos que há ainda razões para ter esperança. Há nestes versos uma consciência aguda da prisão interior e exterior em que o ser humano se encontra e que o impedem de realizar a sua verdadeira vocação. Porém, todo homem deseja superar-se a si próprio e libertar-se das amarras e das seduções com que a sociedade o controla. Na verdade, é o desejo de algo belo e bom que nos move. Tão ardente é o meu desejo, escreve o poeta, que posso, e cito, lançar-me para os braços do mistério absoluto. O poeta convida o leitor a fazer o seu próprio percurso, a reconhecer a situação apática da sua vida, a dar nome aos seus desejos mais íntimos, a enfrentar os medos e a erguer-se. Crês que o dia mole é refastelado? És feito para te pôres de pé, ergue-te, diz um dos poemas. O poeta desafia-nos a sair da mediocridade e do anonimato das massas, passando do porquê ao como, da proeza, que me inventa e do qual me sirvo para irrigar a eira lisa da existência. E no terceiro momento, o livro convida o leitor a comprometer-se, a agir, a tomar uma decisão, ou, para usar as palavras do autor, passar da escuta atenta à solicitude, título da última secção do livro. Aqui as palavras dão voz plena aos sussurros que já vinham aflorando nas páginas anteriores. Os poemas são como asas que nos elevam, nos impelem a levantar do chão e a responder ao apelo a cuidar do outro. O poema, intitulado Domingo Samaritano, representa os gestos solidários de tantas pessoas que, tal como o samaritano da parábola, se aproximam de quem sofre e cuidam das feridas do corpo e da alma. O romancista sul-africano Alan Paton foi um corajoso opositor do apartheid. Num dos seus romances, uma das personagens diz: quando eu for lá para cima, para o céu, claro, quando eu for lá para cima, tal como é a minha intenção, o grande juiz dirá: onde estão as tuas feridas? E se eu disser que não tenho nenhuma ferida, ele dirá: mas não havia nada por que lutar? Lutar por aquilo que acreditamos pode deixar marcas dolorosas na nossa vida e no nosso corpo. Mas estamos em boa companhia, porque o ressuscitado é um Deus ferido. Quando os discípulos de Jesus contaram a Tomé que o Senhor ressuscitara e lhes tinha aparecido, não acreditou. 8 dias depois, Jesus apareceu de novo aos discípulos e, dirigindo-se a Tomé, disse: olha as minhas mãos, chega o teu dedo, estenda a tua mão e põe-na no meu peito. As chagas de Cristo são o sinal mais precioso do seu amor. Rosalía, uma cantora espanhola atualmente de grande sucesso, tem uma canção intitulada em italiano que está assim: Mio Cristo piange diamanti. O meu Cristo chora diamantes. Uma canção belíssima. Aconselho a escutá-la. Mio Cristo piange diamanti. A metáfora do Cristo que chora diamantes sugere
que o sofrimento pode converter-se em algo muito precioso. Uma das orações da liturgia do tempo pascal, que estamos a viver agora, refere que Jesus apareceu aos discípulos com os sinais da sua glória. As chagas que os cravos deixaram nas suas mãos e nos seus pés são os sinais da glória de Cristo e dão credibilidade à sua presença. Na cruz, Ele lavou os nossos pecados no seu corpo, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas, pelas suas feridas, fomos curados. Um carmelita francês do século XVII, Frei Lourenço da Ressurreição, numa das suas cartas diz que na oração não devemos usar muitas palavras, pois muitas palavras e discursos longos são frequentemente ocasião de divagação. E Frei Lourenço aconselha o seguinte: mantendo-vos em oração diante de Deus como um mendigo mudo ou como um paralítico à porta de um homem rico. No fim do caminho do livro, claro, tudo deve convergir para a delicadeza da oração. Porque, no dizer do Damiano Lelo, no silêncio orante, estar atento à presença à nossa espera. Aí, mudos como um mendigo, paralíticos à porta de um homem rico, contemplando as chagas gloriosas de Cristo, podemos rezar as feridas, as nossas e as do mundo. No derradeiro poema, o leitor ferido, mudo ou paralítico, é convidado a rezar ao Deus dos feridos. Nesse gesto, de certo encontrará respostas às dúvidas, inquirições e também protestos de quem olha para o mundo e vê quantas feridas estão abertas. A resposta, segundo o nosso autor, é entregar-se sem condições prévias ao Deus dos feridos. O orante ferido, e somos todos nós, pede a Deus, e cito, que lhe dê o adoçante das sílabas, para saber dulcificar e dar nome aos meus sintomas que coabitam comigo. O orante reconhece como é, mas não fica ensimismado nos próprios problemas e feridas. Pelo contrário, pede força e coragem para estar atento aos outros que sofrem. Um dos poemas diz assim: meu Deus dos feridos, reveste-me do manto perfumado da caridade e despoja-me do meu ego para fazer da vida um dom, antídoto contra a súbita apatia, podridão do coração. Oxalá possa o leitor descobrir nestes versos um incentivo para não ter medo de enfrentar os fantasmas e as feridas que há em cada um de nós, na sociedade e no mundo em que vivemos, e opte por orar, pelo rezar atento, para que deste modo, e cito um dos poemas, arriscar sondar as coisas fundantes, enveredar a senda pela profundidade silente, apreendendo a possibilidade de ser e fazer emergir do murmurar secreto a gentileza. A terminar, quero fazer 4 observações e uma prece. As observações. Está de parabéns o autor por ter dado à estampa este segundo livro. Já o disse, falta-lhe o índice. O primeiro também não tinha índice. Espero que o terceiro tenha índice para a gente facilmente encontrar os poemas. Mas está de parabéns o autor por ter dado à estampa este segundo livro. E tal como o primeiro, nota-se trabalho intenso de escrita e uma notável mestria da língua portuguesa. Confesso que tive de procurar no dicionário um número significativo de palavras, pois o autor utiliza um vocabulário rico e elaborado e, sendo estrangeiro, maneja com grande perícia a língua portuguesa. Vejam só estes exemplos que eu tive de ir ao dicionário e já esqueci o significado. Delibar, aruga, panóptico, eivar, surval, vácuo, arbol, zuir, etc, etc. Segunda observação.
No primeiro livro, Urdir a Distância, havia várias referências ao país natal do autor, a Indonésia, a família, a sua cultura, assim como ao choque cultural que viveu ao chegar a um país estrangeiro. Neste livro, já há poucos vestígios desse tempo. A certa altura, o autor ainda diz: dos meus entes queridos despedi-me para estender a minha alma ao outro, diferente de nós. Também a fase do choque cultural, que foi trabalhada anteriormente no primeiro livro, parece agora estar ultrapassada. O poema, intitulado Quarto Universidade, onde esse tema é aflorado, termina com uma grande abertura de espírito à diferença. Cada verso é diverso som, onde prescruto o tom da diversidade. Terceira observação. Eu notei no livro, e espero não estar equivocado, que há nos poemas algumas alusões ao contexto social e geográfico onde o autor agora vive, o Vale de São Trocato, o Minho. Por exemplo, aparece várias vezes a palavra eira, tão presente na etnografia rural do Minho, ou a referência à vinha e ao clima chuvoso e ao nevoeiro, tão familiares no norte de Portugal e tão raros na minha terra. Quarta observação. Todo romancista e todo poeta tem os seus autores preferidos, onde vai buscar inspiração e constituem como que a sua genealogia literária. Não sei se isto é verdade, se não, mas ao ler estes poemas pressenti alguma ligação com a poesia de Daniel Faria, um poeta que muito admiro. Se Daniel Faria foi ou é inspiração, Damião Lelo está muito bem acompanhado. E termino com uma prece. Porque amanhã, 1º domingo de maio, é o Dia da Mãe, encerro estas breves notas com uma prece tomada do poema Tamanha Sede, que está aqui. Esse poema diz a certa altura, e amanhã é o Dia da Mãe: Mãe, tenho sede, tamanha sede, esparge em mim a substância do teu materno rosto. Parabéns e muito obrigado.